Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos finalizar aí a oração do Pai Nosso. Os irmãos vão me ajudar ou não? 2, 3 só, né? Ó, misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Se a gente termina um pouco sobre a oração e entra na questão do jejum ainda hoje, para a gente poder avançar um pouco mais. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a oração modelo, com os princípios aí para serem praticados, exercitados na nossa devoção ao Senhor. Vimos aí a questão do perdão, verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, ok? Tudo tranquilo aí com relação ao perdão? Podemos avançar? Aí o outro pedido é o seguinte, ainda voltado para nós, as nossas necessidades, por assim dizer. Ele está trabalhando agora a questão de proteção e cuidado, verso 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, há um pedido aqui, na verdade também, que envolve a nossa necessidade, não nos deixes cair em tentação. Cair em tentação ali, na verdade, ceder à tentação, não é só ser tentado, porque ser tentado em si não é pecado, o ser tentado faz parte da nossa caminhada cristã, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, vamos ser tentados, e aí nós precisamos entender o seguinte: quando Jesus ele está ensinando aqui sobre oração, e ele nos diz que nós temos que fazer esse pedido, esse é um dos pedidos que nós temos que fazer todos os dias, não nos deixes cair em tentação, porque na verdade assim nós dependemos totalmente do Senhor. Não basta só a questão da decisão, da escolha, tudo isso tem a sua importância, mas o fato de Jesus ensinar que nós temos que pedir é porque, preste bem atenção, a queda, ela é uma realidade para todos, não somente para alguns. Todo nascido de novo pode ceder à tentação, isso é uma realidade e nós temos que levar em consideração. Então ninguém está livre da queda. Então nós temos que levar isso em consideração para nós principalmente e para o nosso próximo. Então um dos sinais que nós já entramos nesse processo de tentação e de queda é justamente acreditar que nós estamos livres de uma queda, de transgredir, de ceder à tentação. Irmãos, nós não estamos. O princípio aqui, primeiro ponto de partida, é essa dependência, é pedir ao Senhor: Senhor, não nos deixes cair, Senhor, me livra. É logicamente que nós também precisamos atentar para a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre tentação, qual é a orientação, porque não basta só nós orarmos e pedirmos e também não observarmos as orientações bíblicas acerca da tentação. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, qual que é a verdadeira fonte de toda tentação, e aí a palavra de Deus vai nos mostrar de forma muito clara, não só a fonte, mas como se dá o processo de tentação. A gente já falou sobre isso, então espero que a gente vai ler aqui, conversar um pouco e nós vamos avançar, a não ser que haja dúvida ainda. Vamos lá para a carta de Tiago. Estou nessa Bíblia nova aqui, fica meio complicado. Ok, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Olha só, vou ler o verso 12, 13, só para a gente fazer a diferença aqui, porque, vamos ler, Tiago capítulo 1, versos
12:3. Você encontrou? Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aí verso 13: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele a ninguém tenta. Olha só, a palavra provação e tentação no original é a mesma palavra, tá? A mesma palavra. O que vai definir o sentido dela é o contexto, tá? Porque existe a provação e existe a tentação. Vou repetir, a raiz da palavra é a mesma no original grego, ok? Tá? Qual que é a diferença? Provação, né? A pessoa está passando por uma provação, ela está sendo provada na sua confiança, na sua dependência de Deus. Está passando por uma adversidade, uma luta, tá? Ela está sendo provada na sua confiança em Deus, ok? Deu para? A tentação, tá? Que poderia ser também uma provação, a mesma palavra, é um incitamento ao pecado. Aí a tentação é o seguinte, ó, ela está sendo provada no sentido de fidelidade a Deus e a sua palavra, tá? Então a tentação é um incitamento ao pecado, à transgressão, à desobediência, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não incita ninguém ao pecado. Deus não incentiva, tá? Ou eles, olha, eu vou colocar aqui uma tentação na vida do Júlio aqui para ver se ele, né, ele é fiel a mim. Não, Deus não faz isso, isso não parte de Deus, tá? Ninguém tenta e não é tentado pelo mal também. Bom, então se a fonte da tentação não é Deus, nós precisamos identificar qual que é a fonte de toda a tentação, porque identificando a fonte, nós vamos aprender a lidar com a tentação à luz da palavra de Deus, ok? Então vamos lá, o texto vai dizer o seguinte, ó, Tiago capítulo 1, verso 14, cada um porém é tentado por sua própria cobiça. A cobiça aqui é desejo forte. Então entenda o seguinte, ó, a fonte de toda a tentação, de todo incitamento ao pecado, ela não está do lado de fora, está do lado de dentro. É a cobiça, desejo. Ah? O que é cobiça? A cobiça é todo e qualquer desejo que ele foi alimentado além daquilo que é normal, daquilo que é natural. Qualquer desejo, desejo de beber, desejo de comer, desejo de descansar. Ah? Então, porque os desejos em si, todos eles são neutros, eles não são pecaminosos, ok? Pense em qualquer desejo, a não ser que seja um desejo, né, e ele seja imoral, aí sim, estou falando de desejos naturais. Por exemplo, assim, ó, quando a gente vai para Gênesis 3, por exemplo, ou Mateus capítulo 4 e Lucas 4, né, as tentações, tanto de Adão e Eva, como de Jesus, tentações, desejos da carne, por exemplo, comer, desejar comer, se alimentar, o desejo em si não é pecado. Desejar beber, também não, é normal, é natural, ok? Agora, quando esse desejo vira uma cobiça, isto é, um desejo que domina, que governa, que escraviza, ele se tornou uma fonte de tentação. Você entende isso? Ok? Então, entenda o seguinte, ó, toda fonte de tentação não está do lado de fora. Aí alguém vai dizer, pastor, mas o mundo, o diabo, eles são agentes que vão potencializar isso. Eles são agentes que vão potencializar. Mas a fonte está dentro de nós. Enquanto nós habitarmos nesse corpo, onde o pecado habita, lembra que eu já falei aqui, a santificação, ou a regeneração, melhor dizendo, ela não erradicou o pecado. Ela mudou o governo, o nosso governo agora é Cristo. O pecado não mais governa, mas esse corpo ainda é habitado pelo pecado. Então, se nós alimentarmos desejos lícitos, vamos falar dos desejos lícitos aqui, ao ponto deles começarem a governar a nossa vida, eles se tornam cobiça, e aí
uma fonte para toda tentação, toda queda, ok? Podemos avançar aqui? O texto diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, tá? Aí ele vai começar a falar aqui do processo que se dá a tentação, que é outra coisa que nós precisamos também discernir. Quando que eu entrei num processo de tentação, que eu estou sendo incitado ao pecado? A primeira coisa, ele diz assim, ó, o que a cobiça faz? Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, a atração, a primeira coisa. E nós somos atraídos pelo que, irmãos? Qual a janela da alma? Os olhos. Por isso que Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz, mas se forem maus, teus olhos estarão em trevas. Então, cuidado. Quando algo ou alguém nos atrair fora daquilo que é lícito, que é comum, iniciou-se aí um processo de tentação. Vou te dar um exemplo. O celular está aqui, tá? Passei por ele várias vezes, está aí. De repente, eu olho para ele e, puxa vida, esse celular aí podia ser meu. Tem ninguém aqui não. Me atraiu. Eu entrei num processo de tentação para pegar algo que não é meu. Então, primeiro, a porta de entrada para a tentação é a atração, fora do comum. Pouco tempo atrás, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou sendo tentado. Como é que você sabe? Eu tenho uma colega de trabalho, a gente sempre conversou, sempre aquela coisa. Uns dias atrás, ela me chamou a atenção de uma forma que eu não tinha percebido ainda, e eu gelei. Eu digo: isso aqui tem coisa errada aqui. Eu digo: sim, você entrou num processo de tentação. Então, nós temos que discernir isso, irmãos. Ninguém sai do culto domingo à noite abençoado e acorda pela manhã segunda-feira e diz assim: hoje eu vou cair em tentação, hoje eu vou ceder. Não, é um processo. E a palavra de Deus nos mostra claramente como a porta de entrada. Então, muito cuidado com os nossos olhos. Qual foi o voto que Jó, por exemplo, fez? Que ele não ia olhar para uma mulher além daquilo que é normal. O salmista fez um voto também: não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, ter uma postura, um comportamento e estar atento, porque por isso que Jesus diz: vigiai e orai. A vigilância é estar atento, estar acordado, prestar atenção quando isso acontece, porque a porta de entrada aqui é a atração. Me atraiu, me chamou a atenção, além do que é normal, eu entrei num processo de tentação. Nesse primeiro ponto aqui, é possível retroceder, tá? Dá para retroceder, mas a coisa vai avançar. Olha só, verso 14: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A sedução, ela já envolve mente, pensamentos, e envolve sentimentos também. Então já pulou de nível. Quando que eu percebo que eu estou sendo seduzido? Quando aquilo ou alguém começa a ocupar a minha mente de forma demasiada e mexe com os meus sentimentos. Eu já estou no segundo passo da tentação. Eu estou sendo seduzido. É um envolvimento mental e emocional. Você já ouviu alguém dizer assim: pastor, eu me envolvi emocionalmente com alguém? Você já ouviu essa expressão ou não? É sedução. As emoções, os sentimentos. Essa pessoa uma vez me falou também isso: olha, pastor, sabe que eu também eu percebi, né, que quando essa pessoa chegava no ambiente, eu me sentia bem, sentia feliz. Sedução.
envolvimento. A mente está voltada, sabe? Ainda nesse processo aqui se torna um pouco mais difícil, mas é possível retroceder, tá? Mas já se tornou um pouco mais difícil, porque aí, irmãos, aí entra, nós precisamos lembrar que o maior campo de batalha é a nossa mente. Se nós formos derrotados na nossa mente, nós vamos ser derrotados no nosso estilo de vida, nossa prática de vida. Porque tudo passa, toda decisão e escolha, ação e reação, passa pelo processo mental. E as emoções, elas têm uma força, não é uma força sobrenatural, mas é uma força que impulsiona mesmo. Se nós não vigiarmos, não crucificarmos sentimentos e emoções, não trazemos todo o pensamento cativo à obediência a Cristo, sabe? Ou como Paulo fala em Filipenses, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, isso ocupa a nossa mente, né? Você vai ver que nas cartas de Paulo ele fala muito sobre essa questão da saúde mental, porque tudo isso passa pelo processo mental, entendeu? Você vai, por exemplo, ler em Efésios capítulo 6 sobre batalha espiritual lá, você vai ver que ele está usando muito a questão da mente ali. Então, nossa mente tem que estar cativa a Cristo e a sua palavra. Alguém já disse o seguinte, que pensamentos são como pássaros, nós não podemos impedir que eles voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Então os pensamentos vão vir, ok? Mas é nossa responsabilidade, com o auxílio do Espírito, filtrar cada um deles, porque, escute só, todo pensamento que encontra guarida na nossa mente, ele vai potencializar um sentimento, que vai cativar o nosso poder de ação, porque toda decisão e toda escolha, toda ação, ela é movida pela mente e pelas emoções. É um processo sim, irmãos. E por isso que Tiago está dizendo aqui, quando esta o atrai e seduz, envolvimento emocional e mental. Então, se você está vivendo isso, fortemente você está num processo de tentação. Você precisa tentar para isso e buscar ajuda o mais rápido possível, até porque quanto mais você demora nos sentimentos e nos pensamentos, mais isso se torna forte, mais cativo você se torna e mais certo de fazer o que é errado você fica. Você acaba se convencendo de que não tem problema nenhum do que você vai fazer errado, mesmo que o próprio Cristo em pessoa venha para você e diga que é errado. Você está envolvido emocionalmente e mentalmente de um nível que você não vai fazer igual. Olha só, ele vai dizer assim, depois, verso 15, depois, havendo esse desejo concebido. O que é conceber? Dar à luz. Gerar. Foi gerado. Sabe o que foi gerado? Ele foi aceito, eu consenti. Eu não pratiquei ainda, mas eu sei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Nesse caso aqui, irmãos, é quase que impossível retroceder. Ele foi gerado. E o que é gerado, ou nós abortamos, ou nós damos à luz. Não tem uma terceira opção, não. Foi gerado. Vou te trazer um exemplo, mais uma vez, de Caim e Abel. Caim gerou o ódio no seu coração por Abel. Ele não tinha praticado ainda, mas ele já tinha pecado, porque pecado não é só prática. As pessoas pensam assim, fulano caiu, né? Agora ele caiu, ele já estava caído, ele só praticou o que ele gerou, o que ele concebeu. Então tem muita gente que pensa que está de pé, mas já caiu.
Lembra o texto lá de 1 Coríntios 13? Aquele que pensa estar em pé, não é aquele que está em pé. Paulo diz assim, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. E ele traz um exemplo do pessoal no deserto. Então tinha muita gente caída ali, achando que estava de pé. Por que eles estavam caídos? Porque já tinham concebido no seu interior o pecado. Eles só estavam esperando a oportunidade de praticar. Então já tinham caído já. A queda não se dá na prática. A queda se dá quando nós concebemos. E aí se torna muito mais difícil de retroceder, irmãos. Então, para não conceber, eu tenho que neutralizar a atração e a sedução. Porque se eu não neutralizar a atração e a sedução, eu vou conceber. E aí o que ele diz? Olha só, olha a linguagem que ele usa aqui, verso 15. Depois de haver esse desejo concebido, eu aceitei, eu gerei, dá à luz o pecado. Deu à luz o pecado, deu à luz o filho. Olha aí, pecado. E qual o salário do pecado? O que nós ganhamos ao praticar o pecado, ao ceder à tentação? A resposta é muito clara. E o pecado sendo consumado gera morte. Morte na Bíblia sempre é separação. Então, todo pecado, em primeira instância, todo ele é contra Deus. Então, quando nós pecamos, há uma separação. Nos separamos dos princípios, nos separamos dos irmãos, nos separamos da família, nos separamos daqueles que nos advertem, porque nós queremos nesse momento pessoas que vão o quê? Apoiar nosso posicionamento. Olha o que o pecado gera: morte, separação, rompimento de relacionamento, de situações de posição, traz queda. Então esse é o processo da tentação, ok? Então nós temos que matar ele no nascedouro, temos que estar atento. Agora, como é que eu na verdade, me mantenho alerta a tudo isso? Porque eu preciso estar alerta, irmãos. Eu preciso perceber, porque às vezes a gente não percebe, né, que está sendo atraído, né? Às vezes pode acontecer isso, pode. Ninguém está livre de uma situação, então muito cuidado, né, com orgulho, com a soberba de achar que, eu estou num nível espiritual, né, que eu não vou ser atraído, não vou ser seduzido. Isso não existe, irmãos. Aliás, você já está pensando assim, já entrou em queda já, a coisa está feia, entendeu? Já está complicado. Nós dependemos totalmente da graça divina e de uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. E aí, Jesus vai dar a receita para estar, na verdade, atento, né, a essa realidade, porque ele vai dizer que nós temos que vigiar, né, vigiar e orar para não cair em tentação. E vejam como a oração aí, ela tem, né, um significado importantíssimo, né, uma influência importantíssima nesse processo aí. Vamos lá para Mateus capítulo 26, se não me foge a memória, alguém me ajuda aí, que foi onde Jesus fala justamente sobre essa questão. Mateus capítulo 26, lá pela altura do verso 41, deixa eu ver, ok, você encontrou aí? Alguém pode ler para nós? Isso, Mateus 26, 41. Ok, vamos entender aqui, esse versículo, ele é chave nessa questão da tentação. A primeira coisa que Jesus diz aqui, para que a gente não entre em tentação, é vigiai. Vigilância aqui é estar acordado, é estar atento, com os olhos abertos, ok? Estar prestando atenção nesses detalhes que nós acabamos de falar aqui de Tiago: atração, sedução, ok? Nós temos que estar atentos, como diz a juventude, ele tem que estar ligado. Só que essa vigilância aqui, ela é espiritual. Essa vigilância aqui é uma vigilância
porque ela é assistida pelo Espírito de Deus. Porque logo em seguida ele vai dizer assim, ó, vigiai e orai. Então uma vida de oração nos mantém vigilantes. Eu já falei aqui, eu li um livro, ou tantos livros sobre oração, e eu estava lendo de um pastor, ele disse assim, eu já vi pregador, eu já vi cantor, gente muito famosa no meio gospel cair, mas nunca vi um homem e uma mulher de oração cair, porque a oração nos mantém vigilantes, e a vigilância está intimamente ligada à oração, vida de oração. Irmãos, é assim, ó, as pessoas chegam para nós, numa situação já, né, complicada, e a primeira coisa que a gente pergunta, ainda ontem eu estava conversando com a Ângela sobre isso, devido a algumas situações, como é que está a tua vida com Deus? Eu não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, não tenho jejuado. Vai vigiar como, irmão? Como é que vai resistir à tentação? Se não tem uma vida de comunhão com Deus, só ora quando vem na igreja, pega a Bíblia quando vem na igreja, e alguns até nem trazem a Bíblia, porque deixa a Bíblia lá no fundo, lá, porque tem uma Bíblia em casa, tem uma Bíblia na igreja, tem uma Bíblia no trabalho, tem uma Bíblia na prefeitura, na padaria, no açougue. Não tem comunhão com Deus, sabe, não tem intimidade com Deus, está totalmente vulnerável. Irmão, se orando e jejuando a coisa não é fácil, sabe, imagina, levantei, deixa a vida me levar, vida leva eu, isso não é versículo bíblico nem cântico gospel, irmão, isso é terrível, isso é uma filosofia satânica. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus, e Jesus está dizendo aqui, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí ele vai dar razão, ele vai dizer assim, ó, o Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque toda experiência espiritual genuína com Deus se dá no nosso espírito, e o nosso espírito está pronto, apto, faminto de Deus. Ele quer orar, ele quer vigiar, ele quer jejuar, ele quer ler a Bíblia, ele quer congregar, ele quer ir para a vigília, ele quer subir monte, ele quer as coisas de Deus. Aí ele vai dizer assim, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê, irmãos? A carne é fraca para as coisas de Deus, ele é forte para pecar. A carne é forte para pecar, para desobedecer, para os desejos, para todo tipo de cobiça, mas ela é fraca para as coisas de Deus. E por ela ser fraca nas coisas de Deus e forte para o pecado, nós temos que crucificar a nossa carne. E a única maneira de crucificar é uma vida de comunhão com Deus. Por isso que Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que ele não me domine. Então tem que manter uma vida de comunhão, de oração. E deixa claro aqui, o espírito na verdade está pronto, mas a carne, e a ideia de prontidão aqui é voluntariedade, está pronto para as coisas de Deus, mas a carne é fraca, ela é totalmente débil para essas questões das coisas de Deus, totalmente frágil. Isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem aí? Mais ou menos. Mais outra coisa sobre tentação, olha só, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler, acompanha aí a partir do verso 1, para a gente ter um pouco do contexto aqui, depois a gente vai chegar lá no verso 13, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, você encontrou aí? Olha o que Paulo está dizendo aqui, está escrevendo para a igreja aqui, trazendo um exemplo, tá? Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, está falando do povo no deserto, tá? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, isto é, o povo que estava sendo guiado por Moisés, no deserto até a terra prometida. Isso aqui é uma experiência de vida cristã, ok? Que nos ensina. Aí todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual,
pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele está falando aqui de que todos aqueles sinais que aconteceram no deserto eram provisões divinas, dizendo que Deus estava com eles. Não necessariamente que Deus estava aprovando o que eles estavam fazendo, mas que Deus estava com eles, ok? Aí ele vai dizer assim, ó, Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. O propósito era tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. Mas a maioria deles, mesmo tendo toda aquela provisão divina, por isso que eu falei para vocês, eles achavam que estavam de pé, mas já estavam caídos, né? Vendo todos aqueles milagres, se Deus não tivesse conosco, se Deus não tivesse nos aprovando, se nós estivéssemos desagradando a Deus, não sairia a água da rocha, não viria as codornizes, não viria o maná, não teria coluna de fogo durante a noite, não teria uma nuvem durante o dia. Essa é a mentalidade de muitos hoje. Não, se Deus não tivesse me aprovando, eu não estaria falando em línguas, profetizando, pregando, evangelizando, expulsando o demônio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmão. São coisas distintas. São coisas distintas. Isso não sela a aprovação divina. O que sela a aprovação divina é uma vida de santidade. Não uma vida de realização de obras. Não. Então eles estavam com esse pensamento, a maioria deles. E eles caíram no deserto, eles morreram. Morreram. Aí você vai ver lá, vai estudar, vai fazer a leitura, eles morreram por desobediência. Pecaram. Né? E aí Paulo vai citar os pecados aqui, alguns deles, os principais, mas no verso 6 ele diz assim, ora, essas coisas aconteceram como exemplo, para que não, primeiro pecado deles, qual que é o primeiro pecado aqui? A cobiça, é a porta de entrada para toda e qualquer prática pecaminosa, e a cobiça é algo que você, no primeiro momento, você não vê, porque ela está no nosso coração, mas ela vai se manifestar, preste atenção, a cobiça se manifesta em tempos de bênçãos e de adversidade, porque eles estavam sendo abençoados, água da rocha, codornizes, maná, mas eles estavam passando pelo deserto. Não tem água, Moisés, nos trouxeste aqui para morrer? Tu nos tiraste do Egito, lá do Egito, Moisés, e agora nós estamos aqui morrendo? Cadê a terra prometida? Revelando o coração, viu? Revelando o coração, está exteriorizando, vai exteriorizar, irmãos, é uma questão de tempo, revela o estado do coração. Primeira coisa é que cobiça. Aí o que eles cobiçaram? O que eles desejaram, diz o texto sagrado aqui, as coisas más que eles cobiçaram, aí depois assim, verso 7, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para se divertir. É interessante aqui, porque Paulo está falando de idolatria aqui, e a gente sabe o contexto, porque eles fizeram o bezerro de ouro ali, e eles colocaram o nome de Yahvé. Arão disse assim, este é o Senhor que os tirou do Egito, o nome ali é Yahvé, eles deram o nome. O que é idolatria? O Deus que eu crio, o Deus que é produto da minha fé, da minha religião, isso é idolatria. E esse Deus, eu vou cultuar, comendo e bebendo e me divertindo de maneira totalmente carnal, centrada em mim mesmo. Os meus prazeres. Sabe aquela máxima que nós temos nos nossos dias aí? O importante é ser feliz? É aqui, está aqui. Não importa se no outro dia eu vou acordar com dor de cabeça, olho vermelho, não interessa. O negócio é ser feliz. E nós estamos falando do povo de Deus aqui, irmão. Não é falando do povo ímpio, não. Então, idolatria não é só se prostrar diante de imagens. Idolatria é eu criar o meu próprio Deus. Um Deus que me agrada. Um Deus que se submete a mim, que faz a minha vontade, um Deus que eu posso carregar, que eu posso conduzir, eu dou conselho para esse Deus, eu até digo para ele o que eu quero, quem não quer um Deus assim, irmão? Isso é idolatria,
Aí Paulo vai dizer mais ainda, ó, a coisa vai apertando, vai, né? Olha só, verso 8. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Quem sabe qual que é a prostituição aqui? É o relacionamento sexual ilícito. Jugo desigual. Você sabe o que é jugo desigual? Isso pega, né? Mas está na Bíblia ainda, eu quero lembrar que está na Bíblia ainda, hein? Então tem gente que não vai entrar na terra prometida por causa do jugo desigual. Bom, deixa para lá. Só para ficar alerta aí. Olha só, verso 9. Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Por que tentaram a Deus? Olha só, o que é tentar a Deus? Senhor, prova que Tu está conosco aí e nos dá o que nós estamos pedindo. Se Deus está aqui conosco, por que não tem água? Por que não tem comida? Isso é tentar a Deus. É não depender dEle. É direcionar a Deus. Lembra da tentação lá que Satanás falou para Jesus? Ó, está com fome, Jesus? Então transforma aí, ó, essas pedras em pães. É usar do poder divino para autossatisfação. Aí então ele encerra assim, ó, e não, verso 10, murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Murmuração, falar baixo, falar nos cantos. Murmurar é falar com quem não vai resolver. Você entende isso ou não? Então tá bom. Aí Paulo vai dizer o seguinte, ó: todas essas coisas, verso 11, aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Olha só, eles estavam todas nessas práticas e achando que estavam bem, que estava tudo tranquilo. Aí ele vai dizer assim no verso 13, aí ele entra na questão da tentação. Não vos sobreveio tentação, e aqui é incitamento ao pecado também. Ele vai dizer, senão humana. Então a primeira coisa que Paulo fala sobre a tentação aqui, que toda tentação, ela é de nível natural. Ela não é sobrenatural. Pastor, eu estou sofrendo uma tentação sobrenatural. Deus do céu, é porção dobrada, pastor, de unção de tentação. Não, irmão, ela é normal, é natural, ela não é sobrenatural. Não é sobrenatural. Porque se a fonte é a cobiça, entendeu? Primeira coisa, é natural. Toda tentação de nível natural. Aí ele vai dizer o seguinte, ó: e fiel é Deus. Onde está a fidelidade de Deus a permitir a tentação? Ele vai dizer assim, ó, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Preste atenção. Em nenhum momento nós seremos tentados em um nível que nós não podemos resistir. O que acontece na maioria das vezes? Eu alimentei aquela cobiça de tal forma que ela me dominou e eu não consegui resistir. Isso é construído. E sou eu que construo isso. Pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes. Tudo isso trabalha na cobiça, no desejo. Então eu me convenço de que não tem como escapar, só tem que ceder. Mas o texto está dizendo aqui que não vai haver tentação que a gente não possa resistir. E aí há uma ação da nossa parte. Eu posso resistir à tentação. Não somente posso, como devo, na dependência do Espírito, sobre a luz da palavra. Sim, mas é uma atitude minha. Eu posso resistir. Então assim, irmãos, ó,
Via de regra, não existe, e nem é versículo bíblico, não pude resistir. Acrescentares 10, 20. Não tem. Eu me condicionei a não resistir. Essa é a verdade. Não deu, né? Fazer o quê, né? Foi mais forte do que eu. Lógico que foi mais forte. Se alimentou mais. O que é mais alimentado é o que domina, é o que governa. Se nós alimentarmos mais o Espírito, quem vai nos governar, irmãos? O Espírito ou a alma? O Espírito, irmãos. Isso é uma lógica. Precisa ter PhD para teologia para entender isso. Agora, eu alimento mais a alma. Sentimentos, emoções, os apetites. A alma que vai governar, irmãos. É ela que vai dominar. Em alguns casos nem precisa vir o capiroto para vir. Precisa não. Ele vai dizer, olha, nem precisa ir lá, está totalmente dominada pelos desejos. Ele vai até sentir ciúme às vezes. Olha só nesse versículo aqui. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, isso aqui é fantástico, ó. Com a tentação dará também o escape. Então preste atenção. A fidelidade de Deus não está só no fato de não permitir uma tentação que seja mais forte do que nós, mas também que juntamente com a tentação, isto é, eu estou sendo tentado, mas em meio àquela tentação, o texto sagrado diz que da parte de Deus há escape. Da parte de Deus há uma possibilidade de eu não cair, de eu não ceder. Por quê? Porque é Ele quem cuida de nós, irmãos. Se tem alguém que não quer que eu e você venhamos a cair, é Deus. Às vezes até eu quero cair, mas Ele não quer que eu caia. Não sei você. Eu já falei para Deus, eu estou querendo cair nesse negócio aqui, me ajuda. Mas é eu que eu estou, complicado. Ele não quer, juntamente com a tentação. E aí entra mais uma vez a questão da oração e da vigilância para atentar para essa realidade. Aí assim, para que possais suportar. A ideia de suportar ali é segurar. Essa tentação, ela vai passar. E eu vou vencer. Pode suportar, porque Ele dá graça, né? Aliás, há um texto lá em Hebreus, é muito claro em relação, e aí a gente tem que buscar socorro. Por isso que Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos no mal. E o mal ali também é o maligno, né? Mas Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus, eu acho que é capítulo 10, não me foge a memória, que fala sobre o sacerdócio. Deixa eu ver aqui. O texto que fala que nós temos um sumo sacerdote, me ajuda aí. Não sei se é Hebreus 10. Agora eu esqueci. Ou Hebreus capítulo 6, deixa eu ver aqui, só um. Oi? Obrigado, pode ler para nós aí, Hebreus capítulo 4, verso... lê para nós aí, do 14 ao 16, preste bem atenção nesse texto aqui, preste bem atenção, por isso que Paulo está falando lá, que juntamente com a tentação, Deus nos dá o escape. Olha só, Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, pode ler. Muito bem, vamos por parte aqui, verso 14 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote. A palavra sumo sacerdote é o principal sacerdote. Qual que era a função, ou uma das funções do sumo sacerdote? Ele ia oferecer um sacrifício, né, com sangue para perdão de pecados, dele e do povo.
E nós temos Jesus como o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele fazia isso uma vez por ano, que era o dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão. O nosso sumo sacerdote, ele morreu uma única vez, para nos garantir perdão por toda a eternidade. Ele é um sumo sacerdote que está todos os dias intercedendo por nós. Então entenda o seguinte: Jesus é o teu sumo sacerdote. O texto sagrado diz assim: pois não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Você tem fraquezas? Bem-vindo ao time. Mas Jesus se compadece, porque Ele também foi tentado. Ele se compadece. A compaixão aqui é um sentimento que vem de dentro, das entranhas. Então, quando nós estamos sofrendo tentação, o sumo sacerdote está ali, intercedendo por nós, e nós temos que confiar nele, recorrer a ele. Agora, olha só o que o texto diz no verso 16: cheguemos, pois, com confiança, junto ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. De que momento oportuno o autor está falando aqui, irmãos? É o momento da tentação, porque o contexto está falando sobre pecado. Então, o momento oportuno de nós corrermos para o nosso sumo sacerdote é quando nós estamos sendo tentados. Eu percebi que eu entrei em tentação, atração, sedução. Então eu devo correr, não de Deus, eu devo correr para Deus, porque eu não pequei ainda, eu estou sendo tentado. Há uma sensação de, por que eu estou sendo tentado? E aí, eu já pequei, não vou orar. Como é que eu vou orar desse jeito, com esses pensamentos? Como é que eu vou orar, né, com esse sentimento, com esse desejo de pecar? Como é que eu vou orar, que cara de pau? Não, é aí mesmo que você tem que orar. E aí mesmo que tem que buscar Deus. Senhor, eu estou com esse desejo aqui, Senhor, com esses pensamentos aqui, que não saem da minha cabeça, eu estou preso nisso, Senhor, eu quero fazer, Senhor, eu estou com desejo aqui, eu quero matar, quero destruir, quero roubar, quero me prostituir, Senhor, eu quero pecar, Senhor, eu estou com esse desejo, me ajuda. Você nunca fez essa oração? Tem que fazer, irmão, porque Deus sabe o que está no nosso coração. É chegar para falar para Ele o que Ele já sabe. Senhor, aqui eu estou querendo, Senhor, está sendo mais forte que eu, Jesus, me ajuda aqui, me socorre, tem compaixão, porque esse é o momento oportuno. Porque se eu não for para Ele, preste atenção, se eu não for para Ele, eu vou para o pecado. Não tem uma terceira opção, irmãos. Misericórdia aqui é compaixão, graça é capacitação para vencer a tentação. Meu Deus, me deu uma vontade de fumar agora. Vai para Deus, irmão. Eu lembro uma vez, estava tomando chimarrão com meu pai, e há muito tempo ele tinha parado de beber, há muitos anos, e quando ele me alcançou a cuia, ele me olhou e disse assim: meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. E eu disse: o que aconteceu, pai? Mas eu estou com uma vontade de tomar uma cachaça agora, muito forte. Ele levantou e foi para o quarto, dobrou os joelhos e disse: Senhor, eu só saio daqui quando esse desejo sair do meu coração. Geralmente, quando nós estamos sendo tentados, uma das batalhas da nossa mente é: olha só, você não é nascido de novo, o Espírito de Deus não habita em você, como é que você está com esses pensamentos? Olha só, o santo está com esse desejo, você não é santa.
Você não tem um ministério na igreja, como é que pode você estar com esse desejo no coração? Ué, até os anjos caíram, irmão. É natural a nós. O pecado não foi erradicado, está lá. E eu só estou passando por isso, e você só está passando por isso, porque você nasceu de novo. Porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Isso não acontece com uma pessoa que está morta espiritualmente, irmãos. Morto espiritualmente não tem isso. Ele ama, ele tem prazer no pecado. O regenerado, ele luta, ele chora, ele agoniza, ele busca ajuda, ele tem dúvidas, muitas vezes, da sua experiência em momentos como esse. Não é possível, como pode uma pessoa regenerada ter esse tipo de pensamento? Como é que é possível uma pessoa batizada com o Espírito Santo, com esses desejos? E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. O que levou ele à queda? Não atentar para as impurezas do seu coração. Ele construiu um caminho de adultério e assassinato, pela impureza do seu coração. Ele foi deixando, é só um desejo, é só um pensamento. Não, isso aqui está tudo tranquilo, estou bem, estou orando, estou lendo a palavra, estou nos cultos, servindo a Deus, estou bem. Está lá o pensamento, veio o sentimento, veio o desejo. Um flash assim, pastor, veio, foi, já não vai mais. Vai para a oração, faz a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isto que Jesus está falando quando Ele nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação. Ele sonda o nosso coração, irmãos. Então, muito cuidado com a acusação de Satanás, porque você está sendo tentado. Só é tentado, incitado ao pecado, quem está lutando contra o pecado, quem morreu para o pecado e nasceu para Deus. O caminho é esse. E aí então ele vai dizer: mas livra-nos do mal. E ali, em algumas traduções, ali na verdade é maligno, porque nós sabemos também que por detrás de toda tentação há uma ação maligna, sem dúvida nenhuma. Há um trabalhar maligno, né? A gente não pode negar isso, até porque se a gente negar isso, a gente nega a palavra de Deus, porque a nossa luta é espiritual. Quando nós estamos sendo incitados, através de conselhos, conversas, até mesmo de pessoas dentro da igreja, a justamente tomar decisões, fazer escolhas, ir por caminhos que a gente sabe que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus. Entenda que isso é um cenário de tentação, e todo cenário de tentação é um fator altamente espiritual. Há uma batalha pela nossa alma, a alma que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Há uma batalha pela sua alma. Satanás não quer ser jogado no lago de fogo e enxofre sozinho. Ele quer levar você e a mim, e ele não está brincando. Então não brinque com seus sentimentos, emoções, pensamentos. Não brinque. Se você em algum momento em oração, um momento como esse de ministração, pregação, algum momento você ouve um cântico, puxa vida, e veio no seu coração: mas isso aqui no meu coração não está, tem uma coisa aqui que não, isso aqui não é só um pensamento. Pode se tornar uma ponte, e ponte é lugar de acesso, pode se tornar uma ponte para a queda. Se mantenha firme, até a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, pedir para que Ele nos livre da tentação é atentar para todos esses princípios aí. A gente poderia falar de outras coisas, por exemplo, pegar o exemplo de Davi. Irmãos, Davi, num tempo de guerra, ele estava em casa, descansando, estava lá, desfrutando
Mas era tempo de guerra, a Bíblia diz que era tempo de guerra, na época que os reis saíram para a guerra. E está lá o homem segundo o coração de Deus. Ele estava pecando? Não, estava lá passeando, desfrutando do seu reinado. E daqui a um pouco ele olha, opa! Uma mulher tomando banho. Fixou os olhos, foi atraído. Aí, olha a sedução. Ele pergunta: quem é da vizinhança aí? É fulana. Manda trazer. É o rei. Mas tudo começou por um simples ato: falta de discernimento. É tempo de guerra, não baixe a guarda. E eu quero te lembrar, pela palavra de Deus, que nós estamos em tempo de guerra. Tem nada que ficar passeando, irmão. Tem nada que ficar com o controle para lá e para cá. Estou dizendo para você ou não? Não, mas não estou vendo nada demais, entendeu? Estou vendo. A carne está sendo alimentada, ela está preparando, criando uma ponte para algo mais logo ali na frente. Então esteja atento, alerta. Você tem que remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo, irmãos? É resgatar. A palavra remir, o verbo remir é resgatar, tirar de um senhor para outro. Remir o tempo é resgatar de senhores que trazem só nocividade para a nossa alma. Você pode estar lendo um bom livro cristão, você pode estar ouvindo uma boa pregação, um estudo bíblico. Pastor, mas aí também você é do céu, faz parte. Cada um sabe onde aperta o sapato, amigo. Entendeu? Eu sei, se você ficar muito tempo na frente da televisão, no celular, já era, mano. E o problema não é a televisão e o celular. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela não é cristã. Ela não é cristã. E ela disse: pastor, sabe que essa geração hoje está destruída, porque o pessoal chega aqui, no meu lugar de trabalho, eles não dão bom dia nem boa tarde. A primeira coisa: qual a senha do Wi-Fi? Bom dia, a senha, por favor. Então o problema não é o celular, é onde a mente está cativa. Se o texto sagrado diz que nós temos que trazer cativo todo pensamento a Cristo, é ali que nós temos que estar, irmãos. Esse aparelho aqui, nós temos que usá-lo, ele não pode nos usar, assim como qualquer outra coisa. Aí a gente ouve na igreja algumas orientações bizarras: você tem que destruir seu celular, sabe? Você tem que quebrar o seu computador. Não, tem que quebrantar o coração. Oração, jejum e clamar por arrependimento. Senhor, nos concede a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. Não precisa quebrar seu. Se você quiser lançar o seu celular fora no lixo lá de casa, eu estou recebendo, irmão. Seu computador não tem problema não, porque eu não tenho problema com isso não. Entendeu? É o coração. O que Jesus disse, irmãos, e aqui eu quero encerrar: do coração procede. É do coração que procede. E aí então, para encerrar, como está o meu coração? Vamos orar? Após a oração, você pode trazer a sua oferta. Você que trouxe a sua oferta, não esqueça de pegar o seu pequeno lá na sala, que o professor está esperando. Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por mais essa oportunidade de nos reunirmos para orar, interceder, clamar, pedir, agradecer. Te damos graças por nos reunirmos para sermos ministrados por Ti através da Tua boa palavra, Senhor. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, homens e mulheres, recebendo a Tua boa palavra. Nós somos agradecidos por esta liberdade
por esta oportunidade. Entendemos e cremos que é graça, que é bondade do Senhor. Ajuda-nos a continuarmos a aproveitar momentos como este, Senhor, e recebermos a Tua palavra tal como ela é, palavra do Senhor para as nossas vidas. Seja ela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, seja ela viva e eficaz em nossas vidas, ó Deus eterno, e seja ela a nossa meditação todo dia, o nosso alimento, de maneira, ó Deus eterno, que o nosso proceder esteja, Senhor meu Deus, em consonância com a Tua boa palavra, e que o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo seja notório a todos, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.